Chegaram aos ouvidos do governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro as denúncias de que se estava maquinando um movimento dissidente contra o governo joanino. O governador então ordenou que fossem feitas prisões de alguns implicados nas denúncias. Os principais cabeças desse movimento se encontravam no quartel do Paraíso, o quartel da artilharia, dentre os quais o capitão Domingos Teotônio Jorge, José de Barros Lima e Pedro da Silva Pedroso. O brigadeiro Manuel Joaquim Barbosa de Castro, português, ficou encarregado da prisão dos militares. Ao chegar ao quartel, reuniu a oficialidade do corpo e repreendeu severamente a todos, devido à quebra da hierarquia e da disciplina no corpo de tropas. E foi dada a voz de prisão ao capitão Domingos Teotônio Jorge, e foi mandado então para o Forte das Cinco Pontas. Em seguida, o brigadeiro ordena que seja feita a prisão do capitão José de Barros Lima, conhecido como Leão Coroado. O Leão Coroado não ouviu de bom grado sua voz de prisão, desembaiou sua espada e desferiu um golpe contra Manuel Joaquim Barbosa de Castro. E logo em seguida, o tenente-secretário do regimento, José de Mariano de Albuquerque, imita o gesto do seu sogro, arranca também a espada e acaba de matar o brigadeiro comandante do regimento de artilharia. E foi aqui, no quartel da artilharia, que teve início a Revolução Pernambucana de 1817. Amanheceu uma rebelião. A cidade estava polvorosa, se grita contra a tirania, mata marinheiro, viva a pátria, viva os patriotas. É possível ver toda a algazarra em Santo Antônio. Do outro lado, na ilha do Recife, estão os marinheiros, que eram os nascidos em Portugal e eram do exército local. Pedro da Silva Pedroso ousou transpor a ponte e, em vez de tentar se defender, ele simplesmente atacou de uma forma quase insana, já que ele tinha poucos homens, e com isso desorganizar e instaurar o pânico no exército inimigo, que foi se recolhendo à fortaleza do Brum até se entregar. Esse gesto ousado fez com que, de uma algazarra, de uma sublevação que ainda não tinha uma direção, que pensava em pegar o governo na época, que era o Campo do Erário, transformou efetivamente uma insurreição numa tomada de poder. Este prédio era a antiga casa de Câmara e Cadeia do Recife. Ele foi construído entre 1729 e 1732. Aqui foram presos os revolucionários de 1817. Foi para cá que foram trazidos, num primeiro momento, os presos civis que foram denunciados ao governador
no momento da eclosão da Revolução, no dia 6 de março. A República de Pernambuco durou 75 dias. Quando o movimento foi derrotado, os presos também foram trazidos para cá. Daqui, eles saíam em procissão para o campo de execução. Transferência, apesar do espaço curto, ela durava horas e horas, porque vinham as irmandades, vinham os padres, os juízes, eram lidas as sentenças, depois era rezada uma missa, e finalmente eles saíam daqui caminhando, vestidos com a alva branca, até o campo do erário. Depois do movimento de 17, outros presos ilustres revolucionários também passaram por aqui, como é o caso de Frei Caneca. Continua sendo uma casa de memória. Hoje funciona nela o Arquivo Público Estadual, e uma parte de toda essa história da Revolução de 1817 está depositada aqui nos manuscritos de época. Bem próximo ao Baobá, nesta praça, que de certa maneira representa o lugar sagrado, uma vez que aí estava o governo desde a época de Nassau, bem próximo estava o erário. No dia 6 de março, era um domingo, os vitoriosos militares do levante do quartel de artilharia conseguem conquistar o erário e instalam o governo provisório. O governo provisório instalado, organizado o Estado, estabelecida a sua lei orgânica, havia necessidade de que este Estado fosse simbolizado. O símbolo maior de um Estado é sua bandeira. Desenhada, provavelmente com a ajuda do padre João Ribeiro, símbolos maravilhosos, por exemplo, o sol representando a luz dos habitantes do Nordeste, o arco-íris representando toda a união e a força e a amizade, enfim, a cruz não representando apenas a igreja, mas representando essencialmente o nome Veracruz do Brasil. Feito esse símbolo, perfeitamente dentro dos princípios da heráldica, havia necessidade de fazer a bênção. E os vitoriosos, os que estavam naquela altura, não eram mais os inimigos de Pernambuco, eles estavam festejados pela população, mesmo aquela que os rejeitaram de princípio, eles foram festejados. Era necessário que ocorresse a bênção das bandeiras. O que isso significa? Significa que cada um dos regimentos, cada um daqueles militares, cada uma das instituições públicas receberia o símbolo do Estado. Mesmo com a destruição desse símbolo pela derrocada da Revolução 70 e poucos dias depois, este símbolo é retomado no século XX, quando a bandeira é escolhida para Pernambuco com as mesmas características da bandeira republicana de 1817. O erário público, ele é construído em fim dos 700, em cima do Palácio de Friburgo, na ilha de Antônio Vaz. Abrigava a junta de administração e a arrecadação da Fazenda Real do Estado. É nesse prédio que o governo revolucionário realmente vai se estabelecer como sede. Em 6 de março, depois do motim militar, que ganhou as ruas do Recife, no dia 7 ele já controlava o Recife todinho. Então oficiais que tomaram parte do levante, sobretudo oficiais brasileiros, desfizeram-se das suas insígnias portuguesas e ocuparam a Praça do Erário. E é a partir dali que o governo provisório vai se instalar. No erário estava depositado 600 contos de réis, uma fortuna na época. Para você ter uma ideia, 15 contos de réis daria para comprar um bom engenho.
Algumas lideranças nesse processo foram libertadas, né? E era hora de formar o governo provisório, uma eleição indireta. Pouco tempo depois, por meio de uma proclamação que percorreu as ruas do Recife, foi anunciada os membros do governo provisório. Foram 5 pessoas, sabe? Todos representantes da classe dominante. Você tem o Manuel Corrêa de Araújo, o expoente da elite agrária, Domingos José Martins, representante dos comerciantes, o José Luiz Mendonça, expoente da magistratura, Domingos Teotônio Jorge Martins Pessoa, representante dos militares, o padre João Ribeiro, representante do clero, e eles eram assessorados por um conselho de notáveis locais. É lá que saiu as principais proclamações, né? A primeira proclamação, para evitar os tumultos antilusitanos, que eram muito comuns no Recife do século XIX, e também algumas dessas proclamações foram para garantir o apoio das províncias de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Também lá no erário foi onde surgiu a primeira redação da lei orgânica, né? Para alguns de autoria de Frei Caneca, mas saiu de fato da pena de Antônio Carlos. A lei orgânica pregava a liberdade de imprensa e a tolerância religiosa. Foi criada uma bandeira para a República, né? Que foi apresentada à população em ato político e religioso ocorrido no Campo do Erário, dia 27 de março. Are to be executed by rifle fire immediately. Tombaram na Praça da República alguns revolucionários: o Antônio Henrique Rabelo, Amaro Coutinho, o padre Antônio Pereira de Albuquerque, Domingos Teotônio Jorge, José de Barros Lima, o Leão Coroado, e o padre Vigário Tenório. Eles tombaram ali. Aim! Ainda sobre o edifício do erário, é importante lembrar que ali funcionou o Tribunal da Relação, criado em 1822. Em fim da década de 1830 e início da década de 1840, o presidente da província, Francisco Rego Barros, ele decide demolir o edifício para construir a nova sede do governo. Hoje é a sede do governo do estado de Pernambuco. A Praça da República é um campo sagrado para os pernambucanos. Aqui, o antigo pátio do colégio foi um dos palcos da Revolução de 1817. Na igreja do colégio, que ainda hoje existe, o padre João Ribeiro, segundo os relatos da época, dizia missa aos seus correligionários aos domingos e dias santos. O colégio, ele próprio, foi a sede do governo, ocupada pelo governador João do Rego Barreto, enviado do Rio de Janeiro para reprimir o movimento revolucionário, a partir de 1817 até 1821. Nessa altura, a igreja do colégio foi usada como estrebaria para albergar os cavalos dos oficiais que vieram reprimir o movimento, o que foi muito mal visto pela população, que espalhou inclusive panfletos pela cidade a denunciar a profanação de um templo que era um dos templos mais importantes da cidade e que passaria depois por uma fase de degradação e abandono, que só seria revertida já na segunda metade do século XIX, quando foi entregue à Irmandade do Divino Espírito Santo, que comprou novos ornamentos, novas alfaias e deu à Igreja do Espírito Santo, que até aí
tinha a invocação de Nossa Senhora do Ó, a sua antiga dignidade. O Seminário de Olinda ele foi muito importante para o movimento de 17, porque ele foi um local que foi responsável pela difusão em Pernambuco do republicanismo de cunho ilustrado que tinha suas origens no iluminismo francês e que se difundiu na Europa a partir da segunda metade do XVIII e ainda muito mais no contexto das invasões napoleônicas no início do século XIX. Vários membros do clero católico foram figuras relevantes nesse movimento, que chegou até mesmo a ser conhecido como a Revolução dos Padres. Foram alunos ou professores desse seminário pessoas como o Padre Miguelinho, o Frei Caneca e o Padre Roma, que tiveram uma participação muito importante nesses movimentos, sobretudo o que diz respeito à construção de um discurso que permitisse legitimar esse movimento diante da população e diante das autoridades centrais. O seminário se tornou, junto com as lojas maçônicas, um lugar de fomento, né, desse republicanismo e, consequentemente, da base discursiva dessas sublevações em que a elite pernambucana esteve envolvida durante a primeira metade do 800, não só a Revolução de 17, mas também a Confederação do Equador em 24. Nessa capelinha houve o casamento que talvez tenha sido o mais importante da história do Brasil. A capelinha Nossa Senhora das Graças estava situada no sítio de Bento Manuel da Costa, um português muito rico, comerciante, traficante de escravos, que morava no Recife. E lá se casou a filha dele, Maria Teodora da Costa, com o comerciante brasileiro Domingos Martins. O Domingos Martins era um revolucionário, foi um dos líderes da Revolução de 1817, talvez o principal líder, o principal articulador político da Revolução. E namorou 4 anos com a Maria Teodora, escondido do pai. Apesar do Domingos Martins ser um sujeito branco, rico, de boa família, educado, etc., ele tinha um defeito de fabricação. Ele era brasileiro. E os brasileiros, nessa época, eram discriminados pelos portugueses ricos. Então, o pai da Maria Teodora não permitia que a filha dela casasse com um brasileiro. Só havia uma revolução para eles casarem. Ele fez a revolução. O Domingos fez a revolução.
virou governador, foi um dos líderes da Revolução, e casou com ela uma semana depois nessa igreja. Casamento, talvez o mais importante da história do Brasil, porque ele foi revolucionário sob inúmeros aspectos. Primeiro, porque ele promoveu uma união entre os portugueses e brasileiros que estavam aqui. Havia uma grande colônia portuguesa que vivia às turras, vivia brigando com os brasileiros. Então esse casamento foi uma forma de unir essas duas colônias em prol do Brasil. Ele foi revolucionário no sentido que foi um casamento por amor, porque na época os pais que faziam os casamentos dos filhos acertavam os noivados a partir dos seus interesses. E esse casamento foi um casamento por amor, né? Quer dizer, ele provocou também uma discussão sobre essa questão. E teve um fato interessantíssimo no casamento. Na época, as moças da aristocracia, as moças finas, né, as senhoras, elas tinham os cabelos enormes. Então, quando elas iam para os eventos, os casamentos, etc., os eventos sociais, elas faziam uns penteados, que normalmente os eventos sociais eram nas igrejas. Então, elas faziam uns penteados enormes na cabeça, chamado de tapa-missa, porque crescia, era imenso, né? Quem estava atrás não via nada. A Maria Teodora, no dia do casamento, ela e as damas de honra dela cortaram os cabelos bem curtos, no estilo, chamava-se alatito na época, copiado das mulheres da Revolução Francesa, que por sua vez copiaram das damas antigas de Roma. Então foi uma revolução do ponto de vista também da moda, né? Quer dizer, ela mostrou com esse gesto que estavam entrando numa nova era do Brasil. Então foi um casamento e foi extremamente comemorado pelo povo. O povo foi para a rua, né? Que houve grandes festas durante esse dia para comemorar esse evento, né? E foi um marco na história da Revolução. Tem uma suposição geral que a Rua do Bom Jesus era uma rua onde se vendia muita gente. Atrás da Rua do Bom Jesus chamava-se Rua da Senzala Nova. E a atual Rua da Guia, ela na sua continuação em direção a Rio Branco, mudava o nome para a Rua da Senzala Velha. Mas assim, os grandes negociantes de escravo têm armazéns para vender gente em todos os pontos da cidade, principalmente no bairro portuário do Recife. Então, quando a gente chega no século XIX, começa a abrir os jornais e você percebe que tem gente sendo vendida em tudo quanto é lugar. Um navio negreiro, que era uma rotina na vida de Pernambuco desde o século XVI, podia desembarcar em qualquer lugar do bairro portuário. Vocês sabem que Pernambuco recebeu mais da metade de todos os africanos que vieram para o Brasil no século XVI. Mas com o passar do tempo, foi começando a se definir certos locais, né? Primeiro, por causa do cheiro. Pensava que as doenças podiam se transmitir por cheiro. E, evidentemente, o navio negreiro era uma das coisas mais fedorentas que podia existir. Segundo os navegadores da época, se sentia o vento trazer antes que fosse possível até avistar o navio negreiro. Era uma coisa tão brutal que era comum se descobrir lá no fundo 1, 2, 3 cadáveres já apodrecidos. As doenças transmissíveis na época são muitas doenças que hoje em dia nem sequer são consideradas transmissíveis, como por exemplo escorbuto, que é a falta de vitamina C. Mas assim, feridas, doenças de pele como sarna e, sei lá, as coisas mais terríveis não era considerado necessariamente transmissível. Além do que, os negociantes de escravos eram muito poderosos e se achavam ricos e se achavam também capazes de tratar seus próprios cativos. Então, uma vez definindo quem ia ser mandado diretamente do comércio, então iam, evidentemente, andando a pé pelo caminho das ruas do centro do Recife até aquelas ruas centrais, né?
Padre João Ribeiro, quando a Revolução já estava perdida, né, eles então saíram em direção ao norte, em direção à Paraíba. E chegando no engenho do Paulista, eles confabularam e resolveram se dispersar. O padre João Ribeiro, então, diante dessa situação, quer dizer, entrou, coitado, em depressão e enforcou-se na capelinha do engenho do Paulista. E depois sepultaram, ele não podia ser sepultado dentro da capelinha, porque naquela época se achava que a pessoa estava com ódio a Deus, então era um ato contra Deus, porque acabou com sua vida, quem tinha que tirar a vida seria Deus. E aí ele foi sepultado onde se sepultavam os escravos antigamente, atrás da capela. 3 dias depois, o general comandante chega por lá, manda cavar o túmulo, tora a cabeça dele e as mãos. As mãos foram levadas para a igreja, a porta da igreja em Goiânia. E a cabeça veio para cá, para o então chamado pelos republicanos de Campo da Honra, que é hoje a Praça da República. Essa cabeça ficou exposta 2 anos. Em 1819, um francês que tinha aqui, Nandim, ele ficava revoltado de ver os despojos de uma pessoa exposta ali, enfiada ali no pau na praça. E um dia de madrugada, à noite, ele tirou a cabeça e levou para casa dele. Anos depois, ele estava para morrer. Aí chamou um amigo, pedia que o amigo tomasse conta daquilo. Quando ele morreu, então vai com um amigo dele, era muito amigo também de Luiz da Costa Porto Carreiro, que era sócio do Instituto Arqueológico. Ele entrega a Luiz Porto Carreiro esse crânio do padre João Ribeiro. Isso em 1871. E ficou de 71 até pelo menos, eu acho, 2001, ficou entre nós. Foi quando nós resolvemos fazer o sepultamento. Na igreja houve uma cerimônia e foi sepultado a urnazinha com o crânio do padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, que felizmente hoje sepulta em paz. Foi um homem além do seu tempo. Era exímio desenhista e professor também. De forma que foi lamentável que isso tudo tivesse acontecido com o padre. Ele teria deixado muito mais coisas se tivesse vivido mais tempo. Acredito que talvez ele tivesse em torno de uns 50 anos quando faleceu, uma coisa dessa. E felizmente ele hoje descansa em paz mesmo. Dizia um cronista anônimo do século XIX que um pouco ao sul do Forte de São Tiago do Buraco e no mesmo istmo de areia, bem defronte da Barra Grande, está a fortaleza, a qual é um grande quadrado, constando de uma longa cortina para o mar, com 2 baluartes e um fosso para o rio Beberibe. Um coronel comandante, um capitão e 15 praças fazem a sua guarnição ordinária. O Forte de São João Batista do Brum começou a ser construído em 1629 por um engenheiro militar português, mas após a invasão holandesa de 1630, foi então implementado pelos holandeses como uma localidade estratégica para a defesa do porto contra os possíveis ataques das tropas luso-brasileiras. O padre e revolucionário Francisco Muniz Tavares comentava a respeito do forte que era fortaleza bem provida de petrechos de guerra, e que, por sua situação local, dominava parte do Recife. Aqui,
no Forte do Brum, sede do Comando Militar de Pernambuco, o governador Caetano Pinto de Melo Miranda Montenegro anunciou a capitulação e, acuado pelas tropas revolucionárias, fugiu para o Rio de Janeiro entre os dias 7 e 8 de março. No início do século XIX, era utilizado como prisão de segurança e local de aquartelamento dos soldados da Vila de Santo Antônio, do Recife de Pernambuco. A primeira construção foi feita pouco tempo depois da tomada do Recife pelos holandeses, em 1630. Para proteger o porto, especialmente a Barreta, uma pequena abertura na muralha dos arrecifes, e as bocas dos rios que lhes são vizinhos. Por sua importância estratégica, foi mantida pelos portugueses, que lhe deram a forma com 4 pontas que se mantém até hoje. Aqui, no Forte das 5 Pontas, foram presos ou executados 153 homens de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas, que participaram da Revolução Pernambucana e Republicana de 1817. Com a deflagração da Revolução, foram logo os revoltosos soltar 2 presos no forte. E segundo um relato de época, o feito foi de uma tropa de negros armados comandados pelo próprio Coronel Suassuna. Um documento afirma que no período da Revolução o forte foi comandado por um preto. Já restabelecido o domínio da coroa, o governador ordenava que os presos militares da maior gravidade deveriam ser remetidos para a cadeia dos 5 Pontas, onde receberiam o julgamento do Conselho de Guerra. Ficou entulhada de presos, aos quais urgia mandar para a Bahia. Gervásio Pires Ferreira, figura envolvida em todo o período revolucionário, também teve seus dias de prisão nos 5 Pontas. Talvez por conta dele e de outros, e sendo a prisão o símbolo da opressão da monarquia, a Junta Provisória de 1821 mandou fechar o calabouço, como subterrâneo dos 5 Pontas. Dentro da historiografia hoje, existe um campo muito recente chamado História Pública. É entender como é que essa história, a história acadêmica, produzida em espaço de reflexão sobre o passado, elas foram parar dentro do espaço público de um debate coletivo. Se a gente pensar nisso, uma pergunta cabe: quem é que cumpria esse papel de dizer o que era importante para ser a memória estadual, né? E como é que isso dialoga com a memória nacional? Os institutos históricos, de uma maneira geral, eles cumpriram esse papel de uma maneira muito eficaz durante muito tempo. Se a gente pensar, dos anos 60 do século XIX para cá, o Instituto Arqueológico
histórico e geográfico pernambucano, ele tem uma existência muito anterior à da própria universidade. E as pessoas que compuseram os quadros da universidade inicialmente eram pessoas saídas do próprio instituto. O papel de construir essas narrativas históricas sobre um determinado passado eram feitos sobretudo em instituições como essas, como o Instituto Arqueológico, por exemplo. As formas pelas quais nós construímos hoje e nós estamos comemorando o bicentenário da Revolução de 1817 perpassa por um processo de construção de memória pública. Se a gente olhar o centenário em 1917, foi uma coisa absolutamente interessante. O Instituto gerou uma revista importante que marcou essas narrativas sobre o acontecimento dessa memória que estava sendo construída. Um caso interessante é que em 1937, quando Getúlio Vargas decretou o Estado Novo, todas as bandeiras das unidades federativas foram postas numa grande pilha, queimadas como um ato simbólico de que agora não poderia haver mais unidade administrativa, e sim uma nação, que é a nação forte, era o Brasil. Nesse momento, o Instituto teve um papel muito interessante, através de Samuel Campelo, que era um sócio teatrólogo, era um cara importante, morreu em 1939, momento em que não se podia colocar a bandeira. Para burlar essa ideia, Samuel Campelo propôs que se colocasse na frente do Instituto Arqueológico a bandeira de 1817, a bandeira dos revolucionários. Esse é um passado que está no âmbito público, que está num momento de discussão sobre o que é memória, o que é Pernambuco, o que é identidade nacional, o que é uma identidade estadual.